Fórum de Francisco de Assis. Lá na casa nos exerce várias funções, e uma delas é coordenar as reuniões públicas. Por isso que esse é um tema que particularmente me interessa bastante, um tema pelo qual tenho grande apreço. E o mote da nossa reunião é isso, né? Porta de entrada da casa espírita é a reunião pública. Por quê? Porque quando a pessoa chega numa casa espírita, a primeira coisa que ela vai, evidentemente, assistir é a reunião pública. Ela vai chegar na casa e vai assistir a reunião, qualquer que ela seja. Então, nós vamos, para começar o nosso trabalho, a nossa conversa sobre a reunião em geral, pode passar, por favor. Passa, por favor. Então, é claro que todas as casas têm reuniões públicas. Né? E se você puder, passa todos esses slides, pode passar todas as perguntas, porque eu vou pedir que as casas vão se acusando, né? A Erika pode até me ajudar com a listinha. Isso é quiz? Isso, a gente possa saber de cada casa como é que nós estamos em relação às nossas reuniões públicas, né? Vamos começar pela irmã Clara, a própria Erika aqui então. Quantas reuniões públicas tem na sua casa, Erika? Temos atualmente 2 reuniões públicas, uma no horário da tarde e outra no horário da noite. Certo. Para públicos diferentes, né? Vocês ainda fazem reunião virtual? Tivemos uma reunião virtual. Certo. Reunião híbrida tem? Não. O que é uma reunião híbrida, para aqueles que podem não ter intimidade com o termo? É aquela reunião em que ela acontece presencialmente, mas ela é transmitida também. Ou seja, ela é presencial e ao mesmo tempo é virtual. Tem casos que têm essa disponibilidade de tecnologia para, ao fazer uma reunião, poderem atender as pessoas que estão ali presencialmente e também aquelas que podem assistir remotamente à distância, né? As reuniões públicas lá da irmã Clara, Erika, o que vocês abordam de tema? Então, nós temos a reunião do horário da tarde, ela é uma reunião que aborda mais o evangelho mesmo, né? E a reunião do horário da noite, ela é um híbrido de evangelho e livro dos espíritos. Atualmente, né? Porque às vezes a gente vai rodando, mas normalmente transita entre temas do evangelho e livro dos espíritos. E a nossa reunião que mantivemos online, até para pessoas que são de fora do Rio, a gente chamou de Pílulas do Evangelho. Então é só o Evangelho, como se fosse um formato de Evangelho no lar, uma prece direcionada para os nossos lares, para os nossos familiares, tem sido bem interessante. Então vamos lá, outra casa, professor, você falou do João Evangelista, né? Como é que vocês estão de reunião pública lá? Quantas são atualmente? Nós temos duas terças-feiras, que é à tarde, em que aborda o Evangelho dos Espíritos. Na sexta-feira também, mas também tem muitas palestras avulsas, né? Pessoas que vêm de fora, falam na casa, né? E eles abordam muito temas de atividade, né? E também o Evangelho. Muito interessante. Reunião virtual, vocês têm? Nós temos a evangelização. Quando o evangelizador às vezes não pode fazer, eles fazem um grupo, né? Ontem mesmo a colega que dirige a parte dos jovens não pôde, está passando mal, porque ela fez uma reunião virtual com os jovens, entendeu? Mas isso é raramente, só quando é infantil e presencial. Perfeito. É um sábado. Certo, como a senhora já falou, aborda os espíritos e outros temas, né? Nessas reuniões. Escolhendo uma outra casa, então, a própria Maria de Nazaré, como é que estão de reunião pública aqui atualmente? Então, a gente tem uma reunião pública às quartas-feiras, de 7 às 8. Temos também a reunião virtual, que é às terças-feiras, no mesmo formato da Érica, o culto do Evangelho no Lar. Tem até gente de outro país, muito legal. O que a gente aborda nas reuniões é o estudo do Evangelho. E o primeiro ou o último, que é livre, a primeira quarta é sempre tema livre, né? Quem organiza os temas, né, quem faz o convite é a Laci, a gente dá sequência no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Certo. Nosso lar? Nosso lar? Pode. Mandou para outro. Somos nós duas. Deixa que eu deixo. Coordenamos essa parte das reuniões públicas, né? E a gente tem reunião pública na terça-feira à tarde, com temas das 5 obras, das obras básicas.
E a gente faz o evangelho também de forma sistematizada, né? E na última terça-feira é livre. Aí a gente faz híbrido, à noite a gente transmite pelo Instagram também. À tarde não, à tarde é só presencial. Então é uma reunião híbrida, né? Vocês fazem presencialmente e transmitem no Sim, legal. na terça-feira à noite. Musicalidade? Eu já ia falar sobre o mandato. Tá bom. Lá a gente tem uma reunião pública presencial, segunda-feira, não é transmitida, não é híbrida, a gente optou por não fazer assim. E quarta-feira a gente tem online, né? A reunião pública é quarta-feira online, as duas são no horário da noite. Sendo que na segunda a gente tem reunião temática, a gente trabalha com temas. Temas da doutrina espírita que estão com base no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, ou nos dois ao mesmo tempo. Ou em outra obra, que pode ser o Livro dos Médiuns, Gênesis, então variado, de acordo com o assunto. E na quarta-feira é sobre somente o Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda é um assunto, na quarta-feira é outro assunto. Porque quem vai nas duas tem assuntos diferentes. Quem não vai, encontra um assunto no dia e outro assunto no outro dia. Tá? E no sábado tem o grupo da família. O grupo da família também é um espaço público, mas não é como uma reunião pública, né? Certo. O GESEB, como é que funciona? Boa tarde. Como é que são os dias culturais de vocês atualmente? Os GESEB são as terças-feiras à noite, de 8 às 9, e na quinta-feira, de 3 às 4 horas da tarde. Também a Nona faz referente ao Livro dos Espíritos e ao Evangelho, e quando a necessidade conforme o tema, ela entra nos outros livros também. Não temos reunião no momento virtual. Não. Ok. Alguma casa que eu tenho esquecido? É lá de José. Que vergonha, né? Que vergonha. Por favor, Rapaz! Então, Lar de José, desde 2012 já faz hibridamente a transmissão de palestras via Facebook, que apenas era naquela oportunidade só Facebook, e presenciais. Nas quartas-feiras, a parte da tarde, às 14 horas, e à noite, às 20 horas. E quinta-feira também, às 20 horas. Fora os grupos de estudos, que aí a gente faz roda de conversa, e também faz parte do mesmo departamento de divulgação da doutrina espírita, né? E nós estamos baseados, claro, na codificação, mas o mesmo tema que é feito na quarta e quinta-feira é um único tema. O que define a diferença é o palestrante. O palestrante é que vai dar a tonalidade do assunto, né? Vai trazer todo o conteúdo e assim, nós encurtamos a nossa palestra pública, que era uma palestra de 1 hora, nós encurtamos para 40 minutos e atualmente nós temos grupos que estudam virtualmente, não temos ainda a transmissão, não retornamos depois da pandemia a transmissão híbrida, mas continuamos a fazer o Lar de José virtual, vamos dizer assim, né? Contamos com parceria de muita gente boa do movimento espírita, e aí a gente fala assim, a pandemia foi um barato, foi muito bom, porque aí a gente pôde conhecer outras realidades da fora nossa, né? A gente sentiu umas dificuldades muito grandes, né? Que a gente achava que estava sozinho no mar, né? Mas não tá cheio de barquinho no mar, né? Então tá todo mundo batalhando para o bem, para o bom, para amparar as pessoas da melhor maneira que a gente pode fazer, da maneira que a gente pode fazer, devagar, tranquilos, né? E levando sempre a mensagem. Mídias, nós agora temos um programa às sextas-feiras, às 17, às 18 horas, que é na Era do Espírito. A gente na pandemia vinha fazendo Gota de Esperança, né? Que eram coisinhas rapidinhas de pessoas que a gente convidava e elas iam lendo pedacinhos do Evangelho durante a pandemia para
alentar, acalentar aqueles que estavam ali. Ai, a gente precisa de uma palavra. Ai, olha só, não vai fazer nada. Ai, meu Deus, vamos fazer alguma coisa, né? E aí fomos então andando nesse caminhar virtual, né? E aí surgiram várias coisas. O que aborda, falou, né? O que a gente aborda é a doutrina espírita, sabe? De todas as formas que a gente pode fazer. Música, já fizemos líder musical, virtual, pegamos gente lá da Paraíba, gente de Minas, gente de São Paulo, fizemos um líder musical maravilhoso, né? Inclusive esses temas estão todos disponíveis nos nossos canais. Aí a gente teve que abrir um canal a mais, um canal do YouTube, né? E também o canal do Instagram. Então a gente teve ali, então nós estamos com uma rede crescendo, vamos dizer assim, dentro da casa, né? Muito bom. E como organiza os temas, a gente organiza os temas assim, o que o nosso público está precisando, entende? O que ele hoje está trazendo, porque tem o atendimento fraterno, né? E o que o atendimento fraterno está trazendo para a gente que possa ser abordado? Ah, está muito suicídio, está muito depressão. Então a gente busca dar ao público o que ele está querendo ouvir, né? Que possa acalentar, que possa trazer esperança, né? Naquele caminhar. Então é isso, mais ou menos assim, a parte de palestra, rapidamente, né? Tá. Que não é minha área. Estou falando aqui, não é minha área. Continuando então a nossa conversa sobre as reuniões públicas, passa o próximo, por favor. Assim, é claro que isso tudo começou lá atrás, né? Com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Kardec. E aí, como é que eram as reuniões públicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Na casa, Kardec tinha uma sede lá que ele criou, né? Seria pessoas de várias religiões, inclusive. Mas é interessante porque ninguém sabe muito disso. Porque, na verdade, na Sociedade Parisiense não tinha reunião pública. Se a gente for pegar o livro dos médicos, né, onde Kardec lá no final coloca o regulamento, o estatuto da Sociedade Parisiense, está dito literalmente lá. As reuniões da sociedade serão sempre privativas, nunca serão públicas. Por quê? Porque havia um movimento inicial ali. Então, reuniões públicas podiam, na verdade, pessoas curiosas ou com má intenção, desvirtuar o estudo que iria ser feito. Então, as pessoas ou eram membros da sociedade ou elas eram convidadas a participar. Não havia essa figura como nós temos nas casas hoje, da pessoa ter uma reunião, chegar num horário e assistir uma reunião. Não, ela tinha que ser convidada por um dos membros da sociedade para poder assistir. Podia assistir 1, 2 dias no máximo, depois tinha que pedir permissão novamente para continuar assistindo até que se tornasse efetivamente um membro. Né? Então, as nossas casas hoje, elas se organizam de uma forma um pouco diferente, mas é claro, a época é outra, né? Precisamos de outras coisas. Pode ser, por favor. Então, para que servem as reuniões públicas? Vocês vão ver que vários dos trechos que nós vamos colocar aqui, eles têm às vezes no final 3 letrinhas, OCE. Por quê? Porque isso foi retirado de uma obra que serve de referência, que é a Orientação ao Centro Espírita, que vem nos ajudar aí a entender essa situação. Então, as palestras públicas têm o propósito de esclarecer, consolar e promover o bem através da apresentação dos conteúdos espíritas, fundamentados nas obras de Allan Kardec e na literatura espírita dela decorrente, utilizando meios e técnicas dispositivas compatíveis com os propósitos de formação moral da humanidade. Em suma, as reuniões públicas têm a intenção de elevar a doutrina para aqueles que desejam. Aqueles que vão procurar a casa espírita sejam pessoas que já tenham algum conhecimento doutrinário ou não. Às vezes a pessoa não tem um conhecimento, nem ouviu falar, mas quer conhecer, e através da reunião pública ela vai ter esse primeiro contato com a doutrina espírita. Faça o próximo, por favor, Miriam. O objetivo, né, é divulgar a doutrina espírita em seus aspectos científicos, filosóficos e religiosos, sempre que possível, de forma integrada.
a gente sabe dessas 3 vertentes da doutrina, dependendo do tema que se tem, é claro que um determinado tema vai estar mais ligado a um dos aspectos, mas sempre que possível, vou poder fazer essa junção, em especial em relação ao aspecto religioso, na verdade, em relação ao aspecto moral. Então, as palestras estão aí para nos ajudar a divulgar a doutrina para as pessoas. Como é que a gente organiza uma reunião pública, né? Acredito que a maioria das casas assim o faça. Pode passar, amigo. Quais são os trabalhadores que estão envolvidos? Né? Pode botar todos aí. Isso. Pode parar por aí por enquanto. Trabalhadores envolvidos. Né? A maioria das reuniões, ela tem um dirigente. Nós vamos ver a função desse dirigente, a importância que ele tem na condução de uma reunião pública. Evidentemente, existe a pessoa que vai fazer a palestra, a pessoa que vai fazer o estudo. Existe, muitas vezes, ou não, depende da organização de cada casa, e aí vocês vejam. O objetivo da reunião pública é divulgar a doutrina espírita. Cada casa vai se organizar de uma forma. A gente vai ver que as organizações, como nós vimos aqui, com os exemplos que vocês deram, como é variado. Né? Todo mundo divulga a doutrina, mas cada um da sua forma com o mesmo objetivo. Então, é possível que haja uma escala, por exemplo, da pessoa que vai ler essa mensagem de abertura, essa mensagem de ambientação, outras vezes não. Outras vezes é o próprio dirigente que lê, outras vezes não tem página de abertura, é uma música que é tocada, enfim, a coisa pode variar bastante, embora a maioria das casas façam nas suas reuniões públicas alguma coisa para receber as pessoas, né, para ter um momento de harmonização, para que depois o estudo possa efetivamente começar. Ali, recepção e atendimento fraterno, evidentemente, não são, se a gente for pensar ali estritamente, não são trabalhadores da reunião pública, mas a recepção e o atendimento fraterno são serviços que a casa oferece, que são ligados à reunião pública e são fundamentais. A gente vai ver um pouco sobre esses dois mais adiante também. Né? Então, a recepção vai fazer aquele primeiro contato da pessoa que está chegando à casa espírita, seja ela nova lá ou não, e o atendimento fraterno é aquele serviço que a casa oferece para que as pessoas que estão chegando também pela primeira vez ou não, possam ser acolhidas, possam ter alguém que ouça seus questionamentos, as suas dúvidas, os seus problemas, tendo como base a doutrina espírita. Então, apesar de serem serviços diferentes, né, esses dois serviços, a recepção e o atendimento fraterno, estão intrinsecamente ligados às reuniões públicas. A maioria das casas oferece o atendimento fraterno no mesmo horário da reunião pública, por exemplo. Né? A pessoa chega, é atendida pelo atendimento fraterno, antes ou depois, ou durante o estudo, e depois participa do estudo. Então, essa é uma organização administrativa, são esses trabalhadores, de uma forma geral, que compõem as reuniões públicas. Né? Pode passar, por favor. E aí, evidentemente, como nós vimos lá, se nós fazemos uma divulgação da doutrina espírita, nós fazemos isso de várias formas. E é claro, as casas todas organizam suas escalas de estudo, que podem ser de mais variadas formas. Tem escalas que fazem escalas mensais, trimestrais, semestrais, anuais. Né? Aqueles que trabalham com convite a palestrante externo, por exemplo, sabem o trabalho que dá esse negócio, né? Você tem que ligar para várias pessoas, às vezes, para conseguir uma que faça. E, às vezes, é preciso convidar essas pessoas com bastante antecedência por questão de agenda, né? Então, tem casas que, eventualmente, planejam os seus expositores convidados para o ano todo. Já, agora, por exemplo, já estão planejando para 2024, para já terem aquelas datas estabelecidas. Então, o tempo que a escala vai durar é uma questão de cada casa, como ela vai se adaptar melhor. Por favor, Miriam. Pode haver também, dentro dessa escala regular de estudos, previsão de eventos fora dessa programação. Ou seja, existe uma data comemorativa da casa, existe, como nós fazemos lá na nossa casa, né, uma escala de estudos regular das obras básicas que são entremeadas por temas livres. Né? Então, a escala pode variar, não só de acordo com a escala pré-determinada, mas também com temas que vão sendo necessários ao longo do tempo. O papel do dirigente. Né? O que o dirigente faz? À primeira vista, o papel do dirigente é uma coisa bastante simples. É aquele cidadão que vai chegar, vai dar boa noite, boa tarde, bom dia para as pessoas, né?
vai pedir que alguém leia a página, ele mesmo vai ler, vai fazer a prece e vai passar a palavra para o expositor. É só isso? Nem tanto, né? Então, o dirigente coordena os trabalhos do dia, faz a prece inicial e final, apresenta o leitor de mensagens do palestrante, controla o tempo da reunião, né? Porque nós temos, às vezes, palestrantes faladores, né? Aqueles que se empolgam, e você vê que o tempo está passando e o cidadão está ali, né? Então, aliás, façam isso comigo, por favor, se estiver desenhando. Então, é preciso que o dirigente dê aquele companheiro, 10 minutos, companheiro, 5 minutos, né? Porque, afinal de contas, às vezes, após a palestra pública, existem outros trabalhos da casa, existe uma reunião mediúnica, existe o passe, existe, enfim, trabalhos variados, né? Mas, ser dirigente não é só isso, seria muito bom se fosse só isso, né? Mas não é. O dirigente da reunião tem uma outra parte fundamental, que é o seguinte: ninguém está livre de cometer um equívoco, ninguém está livre de se enganar, de falar alguma coisa, enfim, que não é inteiramente correto em termos doutrinários durante a sua palestra. Então, como está lá na orientação ao Centro Espírita, é dever do dirigente da reunião, caso o expositor faça afirmações contrárias aos princípios da doutrina espírita, esclarecer devidamente o assunto, ao final da palestra, com fundamento nas obras da codificação, evitando os constrangimentos. Recomenda-se fazê-lo de forma serena e cordial, mantendo a fidelidade doutrinária, mas ao mesmo tempo, tratando com amorosidade e compreensão ao irmão que realizou a palestra. Ou seja, o irmão ou a irmã que realizou a palestra falou alguma coisa que destoa da doutrina espírita, né? Então é dever do dirigente fazer esse reparo. E aí é preciso que se tenha todo o cuidado e muito tato nesse trabalho, evidentemente, né? O irmão acabou de fazer uma palestra, eventualmente pode ser um da casa, mas pode ser um convidado, né? É preciso que se tenha cuidado, como diz aí, né? Mantendo a fidelidade doutrinária, mas com amorosidade e compreensão. Portanto, o dirigente, idealmente, seria interessante que fosse uma pessoa que também fizesse estudos, que também fizesse estudos na reunião pública, pela prática que ele tem, pelo conhecimento doutrinário que ele tem. E o dirigente tem que tomar algumas decisões nesse momento. Se, por exemplo, o conceito que foi expedido lá pelo expositor realmente destoa muito, ele tem que ter, primeiro pode ser uma coisa muito leve, o expositor se enganou numa data, ou numa pequena citação, coisa que pode passar, que não vai criar nenhum prejuízo para o entendimento do público, né? Ok, mas quando alguma coisa realmente relevante, ele tem que decidir se ele fala ou não. Às vezes ele pode, se ele achar que foi uma coisa que ele deve alertar o expositor, mas é uma coisa que talvez não tenha grande impacto para o público, ele pode, ao final da reunião, conversar apenas com o expositor. Mas, se for alguma coisa que realmente houve uma distorção tal de um princípio doutrinário, né, em que aquilo tem que ser esclarecido, aí não tem jeito. Ele vai ter que ter todo jeitinho, não. E muitas vezes é aquela coisa, né, aquele tato que a gente tem que ter, corroborando, confirmando o que o irmão falou, aí você fala tudo ao contrário. Né? Porque ele se enganou no que ele disse, né? Vou dar 2 exemplos. Fala, Lívia. Já aconteceu comigo o oposto. Eu estava dando a palestra, falei, e o dirigente, ao final, ele falou, corroborando que a amiga me falou completamente diferente, ficou todo mundo assim. Pois é. Como assim? Quer dizer, aí eu quietinha, não era uma casa minha, não era uma casa que eu tenho assim, livre, né? Você fica constrangido em falar, né? E menino, não é como aqui, entendeu? Me sinto em casa, então. Maravilha. Então, é preciso ter esse. Oi, pois não. Não, eu lembrei. Isso acontece também. É mais delicado do que a gente imagina, né? Uma vez muito eu estava delicado, de dirigente da reunião pública, era um palestrante externo, falava, né? Ainda falei, poxa, ainda fala com vozeirão, você ainda fala. E aí, no meio da palestra, que era sobre reencarnação, ele falou que todos nós estamos programados para termos 350 reencarnações. Bastante complicado. Aí eu olhava, estávamos eu e Jorginho, um olhava para o outro, e olhava e falava agora, aí eu deixei correr, mas aí no final, né, a gente está corroborando, né? Mas 350 seria pouquíssimo.
Isso é a previsão que você Tem que dar um jeito. Por exemplo, dando exemplos também, né? Que uma vez um palestrante na nossa casa disse que Deus era uma criatura muito evoluída. Complicado. Deus é o supremo das perfeições. Ele não evoluiu. Ele é perfeito desde sempre, né? Aí ele evoluiu de onde? Você tem que fazer um reparo. Ou então teve outro que uma vez falou, né? Cheio de boa vontade, dizendo que, imaginem, quando Jesus foi crucificado, como é que Deus deve ter se sentido ali, triste. Rapaz, aí a gente tem que chegar, não, assim, fazendo uma colaboração, uma exposição do amigo, não sei o que, coisa e tal. Ainda bem que era um palestrante da casa, né? Então, fica um pouquinho menos mal. Então, podemos dizer que é uma visão romanceada, doutrinariamente. Então, é preciso nesse horário, né, que o dirigente tenha citado, para que ele não seja grosseiro, para que ele coloque as coisas ali no contexto doutrinário adequado, não, mas para que não exponha o expositor e tudo mais. Então, assim, quando eu faço estudos na minha casa, né, quando eu estou dando estudo, eu estou confortável. Quando eu estou na direção, eu já fico preocupado. Né? É uma questão. E essa colocação sua é interessante, do Jorginho falou. Eu falei, fala você, eu falo hoje. Não, fala você, porque Então, naqueles momentos ali, o dirigente tem que tomar uma decisão. Ele tem que ver se ele fala ou se ele não fala. Às vezes é uma coisa de menor importância, ele pode deixar passar e conversar só com o expositor. Às vezes não. Às vezes ele tem que realmente intervir. Eu estou aqui, não sei se fala, mas se não fala. Por favor. É porque às vezes pode se dar o oposto também. Isso aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma palestra, estava trazendo um conteúdo doutrinário e a pessoa que estava na direção não conhecia chova de doutrina espírita. Aí quando eu acabei de fazer o trabalho, ele veio me trazer a visão pessoal, particular que ele tinha do pouco conhecimento de espiritismo que ele sabia. E eu fiquei assim, a primeira pergunta que eu fiz foi: como é que essa pessoa dirige uma reunião pública? A segunda pergunta foi: como que ele se tornou um trabalhador da casa espírita? Porque todo trabalhador da casa espírita, em primeiro lugar, ele deve participar do estudo da doutrina espírita e conhecer a doutrina espírita, né? Mas, por cargas d'água, eu não vou dizer qual é a casa, né? Por cargas d'água, o indivíduo lá estava, era trabalhador há pouquíssimo tempo, não tinha nem um ano na casa, conhecimento quase que nenhum de espiritismo, e estava lá sendo um dirigente de um espaço de reunião pública. E aí eu tive que, ele falou comigo no final da reunião, eu expliquei a ele que não, segundo Allan Kardec, tudo esperando, a bibliografia toda era assim que era, que ele procurasse estudar, se formar, papapá. Foi uma conversa particular, né? Ainda bem, né? Isso eu porque a pessoa que no caso não tinha conhecimento para fazer. E qual era o conhecimento dele? A bagagem religiosa que ele trazia da cultura religiosa da onde ele veio antes de chegar no espiritismo, né? Por isso é que às vezes você tem um palestrante que acha que Deus ficou assim. Como é que Deus ficou quando Jesus, né? Como é que foi que a Érica falou? Ficou triste porque Jesus foi crucificado, não sei o quê. Então, da mesma forma, né, que o palestrante pode trazer a sua cultura religiosa de outros lugares onde ele veio, né? A própria pessoa que dirige, se não tem um conhecimento da doutrina, se foi colocado numa posição desse tipo, com pouco tempo de chegar na casa espírita, porque isso acontece, que às vezes o pessoal está dirigindo, está desesperado, não quer que a porta do centro feche, e aí o primeiro que aparece com boa vontade, ele bota lá na frente, né? E aí é uma responsabilidade que o gestor da casa espírita tem nesse sentido, né? Também. A seleção, então, de dirigentes, né, na equipe é uma coisa que a gente tem que ter com cuidado, porque ele toma decisões importantes. Eu já vi o contrário também na minha casa. Estava há pouco tempo lá, estava assistindo uma reunião pública, e aí o palestrante fez a palestra, o dirigente foi e fez um reparo ao que o palestrante falou. Aí, com um pouco que eu conhecia na época, estranho, eu acho que o palestrante falou certo. Acho que quem errou foi o dirigente. Eu sei que depois ficaram no canto lá conversando, não sei quem mexeu. Não quer ninguém se entender. Não, foi Essa casa é muito pequena, né? Quantas
experiência na doutrina. Então, como é que a gente faz? A gente treina realmente as pessoas que já estão há algum tempo, coloca para fazer, até para incentivar também, porque senão eles vão se achar que não tem nunca condição de ser dirigente. E a gente fica de stand-by, aqueles que têm mais experiência. Então, o que o maior medo é esse? Quando a gente dá a orientação para dirigente, né, o curso aqui que a gente chama, o maior medo é esse. Como é que eu vou interromper, ainda mais eu que não sei muita coisa, como é que eu vou interromper? Então, a gente dá a segurança àqueles que têm mais experiência de estar ali de stand-by. Então, o dirigente não fala, quem fala somos nós, como se fosse uma dúvida. Mas eu estudei isso, eu lendo a obra, eu achei assim assado. Então, o dirigente não fica mal, não fica inseguro, porque senão ninguém vai lá para frente fazer a direção. E isso aí é uma coisa que ele vai pegando. É lógico que a gente escolhe gente que está nos estudos direitinho, mas isso é necessário também. Porque senão você nunca capacita o indivíduo para estar ali na frente, porque ele acha que, não, eu não sei, porque saber doutrina espírita, as pessoas sempre têm aquela dúvida, eu não sei quase nada. Pode ter 30 anos, a gente fica sempre naquela dúvida, né? Não, a fulana sabe mais, então ela tem mais capacidade. Então, é uma coisa complicada. É delicado. Ainda mais em casas pequenas, que você não tem muito material humano, né? Então, tem que ter sempre alguém que tem mais experiência, né? Ali, mas deixar caminhar um pouquinho, senão você não dá um problema pra ninguém. Sim, claro. Boa fala. Deixa eu falar Fale. não sei se posteriormente a gente vai falar sobre a pessoa que está assistindo e o palestrante, porque já aconteceu, mas aí é a posição do dirigente, né? Já aconteceu de estar presente numa palestra e praticamente ter uma... Não era eu a dirigente, tá? Eu estava assistindo a palestra também. E teve um atrito entre uma pessoa que estava assistindo, assim, que nem eu, que divergia daquilo que o palestrante falou, e aí começaram a ter um atrito dentro da palestra dos dois. Nessa hora o dirigente tem que entender. O Entendeu? dirigente tem que dizer que não é o momento, né? Dizer que entenda a sua coisa. Por exemplo, nós vamos supor, ela ali você está palestrando, você não concordou com ela, você começa a questioná-la e começa a ter, você está monopolizando a reunião. Eu, como dirigente, qual seria a postura mais adequada, né? Pedir que entenda a sua posição, mas isso não é o momento, a irmã está dando ali estudo, que as senhora, né? Vamos continuar aqui a nossa reunião, no final nós vamos conversar, né? Porque aí o dirigente tem que intervir para evitar uma situação desagradável dessa, né? O dirigente está ligado para qualquer coisa ali, gente. Se alguém cai dando uma manifestação mediúnica no meio da assistência, é o dirigente que vai ter que mobilizar pessoas para ajudar. Se alguém passa mal fisicamente, é o dirigente que está ali também. Então é uma pessoa que tem que ter uma certa experiência, não só doutrinária, mas um jogo de cintura com as situações milhares que podem acontecer na reunião. Então, numa situação dessa, a gente vai falar sobre isso também, sobre o público participa, o público não participa, né? A gente vai chegar a esse ponto aqui também. Mas isso é importante, quando uma pessoa começa a monopolizar a reunião, ou começa a questionar o expositor, né? Atrapalhando o andamento, o dirigente tem que se posicionar, né? Pedir que a pessoa aguarde, que no final a vida dele vai ser resolvida, coisa e tal, para que o trabalho continue, né? Senão prejudica todo mundo. Prejudica todo mundo. O Paulinho, a gente também quer destacar a fala da Carol, que as pessoas quando estão começando no trabalho, elas têm sempre que ter um acompanhamento de quem já está há mais tempo. Porque aquele que vem, está estudando na casa espírita, está aprendendo, está conhecendo, claro que ninguém vai saber tudo de espiritismo, a gente vai ter que aprendendo alguma coisa. Mas com o tempo a gente ganha uma base, né? Um conhecimento elementar. E aí, quem está começando na tarefa, é claro que tem insegurança, é claro que precisa, vamos dizer assim, de treinar, se adaptar, ganhar, como diz o povo, ganhar estrada, né? Ganhar experiência. Então ele deve ser acompanhado por alguém que está já há mais tempo, dividir esse papel. A direção ser compartilhada no sentido de ter alguém observando, acompanhando, dando uma dica, até volta de bicicleta, filho. Até tu aprender a andar sozinho com a própria perna, entendeu? E aí tem que ser assim, porque vem com o tempo, né? Você tem que essa questão de estar sempre acompanhando quem tem mais experiência é fundamental. Até o outro adquirir vamos dizer assim, a firmeza necessária, né? A autonomia necessária. E também, só para assim, eu acho que seria muito eficiente a questão
na hora de organizar os temas, quando você organiza dentro da codificação, então fica mais tranquilo, diminui muito a possibilidade do palestrante errar. Se você fala, olha, o tema é esse que está aqui, são essas questões. Objetivos, tema, objetivo e bibliografia. Esse é o tema dessa semana. Então fica muito mais difícil dele se enrolar do que você falar assim, olha, eu quero que você faça uma palestra sobre egoísmo. Tá, onde eu encontro? Em que obra? Em qual item? Então isso também é dessa coisa um pouco solta, tanto que nos nossos temas livres a gente tenta ter esse cuidado de geralmente chamar as pessoas que a gente sabe que tem mais aquela bagagem, que a gente já sabe que está na estrada há mais tempo, justamente para não ter que sofrer esse tipo de constrangimento e trazer esse transtorno para a gente, né? Sim. Eu acho que isso facilita um pouco. Pode passar, Nina, por favor. E agora vamos falar um pouquinho sobre o palestrante, né? O que faz o palestrante? Ele aborda o assunto para o qual foi escalado dentro do tempo estipulado, preferencialmente, sempre em consonância com a codificação. E caso o tema lhe suscite dúvidas em relação à abordagem desejada, olha que interessante que ela acabou de falar, deve consultar os organizadores da tarefa da casa. Eu recebi me convidaram para um estudo, numa outra casa, eu recebi um tema. Beleza, esse é o tema, mas é um tema que dá margem a muita coisa. Às vezes, como a Janaína falou, a casa te convida e já te dá os objetivos. Gostaríamos que você falasse sobre isso, isso e isso. Ok. Às vezes não, às vezes é um tema muito abrangente. Um olhar, né? Tem que ter um olhar por onde você vai caminhar. Isso. Dentro disso aqui, né? Qual é o interesse da casa? Vocês querem que a gente gostaria de falar sobre o quê? Então, caso para que ele não faça uma coisa também sem consultar da sua própria ideia, da sua própria cabeça e acabar não abordando aquele tema que a casa gostaria que fosse abordado, né? O palestrante, ele pode ser da própria casa, né? A prata da casa, mas podem ser convidados, como a maioria das nossas casas também faz. E aí, da mesma forma que na questão do dirigente, evidentemente, é interessante, claro, que as pessoas sempre começam sem experiência, mas as pessoas que estão iniciando na tarefa expositiva também merecem esse acompanhamento, né? Algumas casas dão, por exemplo, como se fossem cursos, entre aspas, de formação do expositor, pessoa, né, como abordar o tema que ela vai abordar, técnicas e tudo mais, para que ela possa fazer aquele trabalho. E aí, novamente, usando ali uma citação da orientação ao centro espírita. Convidar para preferir palestras apenas pessoas reconhecidamente espíritas e conhecidos de dirigentes do centro, para não proporcionar inadvertidamente apresentações de princípios contrários ao postulado de espíritas. É indicado que o expositor esteja vinculado como trabalhador ao centro espírita e seja alinhado às diretrizes do movimento. Ou seja, uma pessoa que você conheça, né? E aqui é um ótimo lugar para conhecer gente, né? As nossas casas estão reunidas. A gente está no mesmo propósito de divulgar a doutrina, né? No 17º seu inteiro. Então, justamente, dentro do movimento espírita, a gente vai conhecer pessoas, a gente vai ter a possibilidade de chamá-los para colaborar na nossa casa, ou eventualmente a gente vai ter a oportunidade de colaborar na casa nesse movimento integrativo, que é a unificação, né? Então, o palestrante faz isso, ele vai abordar o tema e vai procurar se ater aos princípios doutrinários. Ele pode abordar temas não doutrinários, desde que haja uma base da codificação, é claro. É claro que outras obras podem ser citadas, nenhum problema, por exemplo, no palestrante citar, vamos supor, André Luiz, Emmanuel, desde que isso esteja em consonância com a codificação, que sirva como exemplo, né? Muitas vezes os conceitos doutrinários ficam mais explicitados, mais fáceis das pessoas entenderem através de uma história que você conta, né? E essa história está na Revista Espírita, tem uma obra de André Luiz, e você faz o link daquilo ali com a codificação e enriquece efetivamente a palestra, né? Então, o palestrante tem essa responsabilidade. Ele está ali representando a doutrina espírita de alguma forma. Ele está representando muitas vezes a sua própria casa, que ele é a voz da casa levando a doutrina às pessoas, e ele tem uma incumbência de levar o conhecimento doutrinário. As pessoas vão começando devagar, é claro, mas como a Valéria falou, quanto mais estrada a pessoa tem, melhor ela fica nessa tarefa da divulgação, né? Quem falar alguma coisa sobre os palestrantes? É só uma acrescentar. Esse organizado
Orientação ao Centro Espírita é um material fantástico da FEB. E existe também antigamente era DVD, né? Agora está em CD. É um curso para palestrantes feito pelo Campete. Como falar em público, a gesticulação, a forma de se colocar também. Se vocês quiserem, entra lá no site da FEB, porque também lá tem todo esse material para capacitar aqueles que queiram falar melhor, né? Levar melhor os conhecimentos doutrinários. Né? Sim, isso é bem interessante. Então o palestrante tem essa tarefa, né? De levar a doutrina espírita àqueles que vão estar lá presentes. Pode passar, por favor. Como é que a gente organiza doutrinariamente as nossas reuniões públicas, né? Então, evidentemente, somos casas espíritas. Estudamos a doutrina espírita, logo, onde está a doutrina espírita? Na codificação, elaborada por Allan Kardec. Logo, Kardec sempre. Né? Nada impede que nós tenhamos reuniões em que se estudem, eventualmente, outras obras. Né? Isso acontece mais especificamente em grupos de estudo, por exemplo, né? Tem casos que tem, a minha casa tem grupo de estudo das obras de André Luiz. Ok, né? Desde que esse estudo das obras de André Luiz esteja em consonância com a doutrina também, ou seja, que se faça sempre essa correlação. Então, as casas espíritas, nas suas reuniões doutrinárias, em especial a reunião pública, eles têm que estudar Kardec, né? A codificação das suas várias obras e das várias formas. Né? Então, uma casa espírita que nas suas reuniões públicas não tem estudo das obras de Kardec merece ser orientada, porque efetivamente ela não está cumprindo o seu papel de levar a doutrina para aqueles que vão buscá-la. Né? Pode ver. E tem várias formas de fazer isso. Né? Então, algumas casas, se quiser passar todos, pode. Passou demais, agora pode. Várias formas de fazer. Né? Então, existem casos que fazem estudo sequencial das obras de codificação. Né? Por exemplo, da minha casa, de Ana Ribeiro, Jefferson. Né? Fazemos assim. Esses temas, então, amanhã, segunda-feira, né? É estudo meia hora de estudos médios e meia hora de estudos espíritos. Pergunta tal a tal, pergunta tal a tal. Então, o pessoal vai falar sobre aquele tema. Né? Estudos por temas doutrinários, né? Como a nossa irmã ali do nosso lar também trouxe. Hoje nós vamos falar sobre a caridade moral. Né? Mas existem também, e essa amarração é interessante, estudos por temas com referências estabelecidos pela casa, como Janaína falou. Então, é a caridade moral? Beleza. A gente quer falar sobre a caridade moral e tudo mais, caridade benevolente, caridade beneficente, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo tal, e tem tal, a pessoa sabe onde vai procurar. Né? E ali é como se a casa já nos dissesse o que ela quer que a gente pesquise, o que ela quer que a gente aborde. Né? Porque a grande maioria das casas, evidentemente, dá os seus temas que lhe interessam para o expositor que vem, seja ele da casa, seja não. Então, essas são algumas formas de organização, sendo que há outras. Né? Por exemplo, dando exemplo novamente da minha casa, que é o que eu mais conheço, o estudo sequencial das obras da codificação é entremeado com temas livres. Então, alguns dias no mês, eu livro dos médios, por exemplo, na segunda-feira, e tem uma segunda-feira do mês que é um tema livre, em que a pessoa vai e apresenta um tema doutrinário e que sai dessa sequência de escalas, essa escala sequencial. Então, como fazer? As casas se organizam da forma que acham melhor. Né? Mas que é importante sempre que a codificação esteja ali presente, não há dúvida. Nas reuniões públicas, o ideal é que sejam sempre obras da codificação. Para outras obras, grupos de estudo talvez seja a melhor organização, que são pessoas que já passaram pela reunião pública, que vão poder debater entre si. Né? Até porque nós sabemos que nem toda obra dita complementar ao estudo da doutrina espírita é inteiramente fiel aos postulados doutrinários. Sem querer falar mal, mas é uma questão que a gente tem que ficar atento. Né? Dando só um exemplo. Né? Existe um livro muito interessante, um livro que realmente é bom, né? Chamado Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Talvez todos conheçam, já tenham ouvido falar ou leram. Né? O André Luiz tem um capítulo nesse livro chamado Fascinação. Fascinação, como nós sabemos, é uma das categorias de obsessão que Kardec coloca lá no livro de médium, né? Obsessão simples, fascinação, subjugação. Quando a gente lê o capítulo,
que André Luiz intitula Fascinação, o que a gente vê? A gente vê um caso de uma pessoa sofrendo um processo obsessivo que, na verdade, o irmão, né, que a influencia, exerce um domínio tal, corporal sobre ela, que a joga no chão, que faz ela fazer movimentos e tudo mais. Rapaz, aquilo não é fascinação, né? Aquilo é subjugação. Então, a pessoa que se ler só André Luiz vai achar que aquilo é um fenômeno de fascinação, e na verdade não é. Ou seja, André Luiz, que é um espírito também imperfeito ainda como nós, se enganou na terminologia, ok, né? Vamos fazer esse reparo e vamos utilizar o exemplo que ele dá e vamos seguir adiante. Né? Então, é preciso sempre ter a base doutrinária para que a gente possa entender as outras obras que a gente pode e deve estudar até para fazer esse termo de comparação. Então, meus amigos, como cada casa faz, a forma de levar a codificação é variável, mas que tem que ser a codificação, essa não tem dúvida. Né? Segue, por favor, Miss. Então, tempo de reunião, variável. Né? Tem reuniões curtinhas, que são de 30 minutos, por exemplo, 40. Tem reuniões que vão até 60 minutos, 50, né? Porque é uma hora de reunião, mas tem a página, tem a prece e tudo mais. O ideal, eu não sou pedagogo nem professor, mas a gente sabe que reuniões muito longas acabam dispersando a atenção, as pessoas perdem o rendimento. Então, uma reunião de hora e meia seria muito cansativo. Né? Esse é para um outro tipo de formato que permite mais participação, um seminário, alguma coisa assim. Então, uma reunião pública, idealmente até 60 minutos para que as pessoas não se cansem. Né? Novamente, a organização da reunião. Né? O público participa, o público não participa, de acordo com a casa. De acordo também até, conforme a casa perceba, seus próprios trabalhadores, a experiência que eles têm. Né? Às vezes, alguns trabalhadores são iniciantes, né, na tarefa e, de repente, se dirigir uma pergunta a eles, pode desconcertá-los. Talvez seja fora do seu conhecimento, o que não é nenhum problema, porque ninguém sabe a doutrina toda. Né? Então, se me fizerem uma pergunta e eu não souber, eu vou dizer, não sei. Eu vou pesquisar este negócio e trago para o senhor ou para a senhora em outra oportunidade. Isso não é nenhum problema. Né? Mas isso envolve, na verdade, uma organização da reunião. Isso envolve, na verdade, a segurança do palestrante e envolve o próprio desenvolvimento. Porque, às vezes, a pessoa, se a casa, eventualmente, né, permite que a pessoa interfira, né, faça uma intervenção no meio da palestra, né, a pessoa fale alguma coisa e a pessoa é respondida e parou por aí, ok. Mas isso pode prejudicar o fluxo de pensamento do expositor. Né? Às vezes a pessoa faz uma pergunta e quer emendar uma segunda, já vem outro que faz uma pergunta e, de repente, aquela linha de pensamento que o expositor estava tendo se perde. Então, ter ou não participação do público é uma decisão da organização da casa. Na minha opinião, é uma coisa interessante que haja, né? Porque isso estimula mais a participação das pessoas. A pessoa não fica naquela posição tão passiva de só sentar e ouvir. Mas, talvez, idealmente, seja interessante que isso seja feito depois. Que a casa reserve um períodozinho de minutos depois e abra a possibilidade de perguntas, né? Que aí vai estar ali o expositor, o dirigente também, que vai poder colaborar em alguma situação, né? Aí a experiência das casas varia bastante. Por favor, porque a gente costuma deixar a critério do expositor, né? Porque, assim, por exemplo, lá no lado de José, às vezes a palestra é 30 minutos, né, amiga? Tem palestra que é mais curta. E se uma ou duas pessoas interrompem, você não faz. Né? Então, geralmente, eles falam, se tem alguma dúvida, depois o palestrante esclarece. Tem palestrante que não, ó, quero a participação, vou fazer sozinho. Então, aqui a gente deixa o palestrante bem à vontade, porque tem palestrante que gosta, né, de participa, tem outros que não. Sim, isso daí é da organização da casa. Né? A casa dá essa liberdade ao palestrante. Tem casos que não, que o palestrante vai fazer sua palestra do começo ao fim e aquilo ali nem abre para pergunta. Né? Depende de cada organização, mas aí a pessoa vê o que atende melhor ao seu público. Né? Só acho que talvez a intervenção do público durante a palestra pode ser alguma coisa que desorganize um pouco o trabalho. Né? Talvez seja, caso a casa ache interessante a participação do público, no final certamente seria o mais interessante. Né? Toca a ficha, Emília. Então, na organização doutrinária, né, isso tem a ver com palestrante também.
né? É preciso lembrar daquele que vai fazer a palestra, né? Essa é uma orientação que se dê, em especial para os palestrantes que são prata da casa, lembrar que o nosso público é muito heterogêneo. A gente pode estar ali na nossa assistência com uma pessoa que tem 40 anos estudando doutrina espírita, sabe mais do que todo mundo junto ali, né? Ou aqueles que podem estar sentando ali pela primeira vez, né? E é importante também que, por mais, digamos assim, que seja um tema que nos pareça meio estratosférico, né? É importante tentar manter o estudo das vertentes, né? Filosófica, científica e religiosa, de tal modo que a gente possa contextualizar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a palestra fica mais interessante porque a doutrina é de aplicação prática. A doutrina vai ser aplicada hoje, aqui, agora, por todos nós, né? Em qualquer momento. Então, a gente tem que fazer a doutrina ser perto das pessoas. A gente tem que fazer com que o conhecimento doutrinário faça sentido para as pessoas. Pode ser que eu vá falar da mediunidade nos animais, que é um capítulo do livro dos médiuns. Ok, né? Mas o que eu posso colocar isso perto das pessoas? O que eu posso trazer alguma coisa que faça isso aí não ser tão teórico, né? Então, o público é heterogêneo. É preciso, então, que eu faça, que o palestrante nosso tenha esse conhecimento para que ele possa dosar o que ele vai falar, que ele atenda o conhecimento mais inicial, para aqueles que estão precisando disso, mas que também ele atenda o conhecimento médio das pessoas. E essa contextualização é importantíssima. Ou seja, eu não posso simplesmente, né, falar de alguma coisa absolutamente teórica, as pessoas vão achar até interessante, ou vão morrer de sono do que está falando, mas sem que aquilo ali você consiga colocar que aquilo tem importância, uma realidade dentro da vida prática das pessoas. Né? Então, a nossa palestra, se é para levar a doutrina, então a doutrina está aí para nos transformar, então, para contextualizar, não tem outra forma. Preciso fazer desse jeito. Por favor. Isso que você está falando, a pessoa que não tem conhecimento nenhum, chega na casa, então, isso daí faz com que a pessoa volte de novo, né? Porque a linguagem é uma linguagem que ela vai entender e que ela não vai se sentir, caramba, o que eu estou fazendo aqui, né? Serve como estímulo também, incentivo para ela voltar, né? Se sentir até acolhida, né? Porque é uma linguagem que todo mundo entende. Se a pessoa vai fazer uma abordagem, ela pode fazer, por exemplo, uma introdução. Né? Ela pode voltar um pouquinho atrás, dar um contexto doutrinário, né, de alguma coisa mais simples, e depois partir para o tema que talvez seja um pouquinho mais adiante. Né? Então, é essa a questão. E recorrer a exemplos. Né? Então, você dá exemplos do que você fala, né, é interessante. Então, contar uma pequena história, né, que pode estar numa obra complementar, pode estar na própria revista espírita, que é rica de situações, rica de histórias. Né? A gente, me incluo nessa, né, às vezes recorre um pouco à revista espírita, é uma pena. É um acervo incrível de material ali que Kardec se esforçou por colocar ali todo mês, durante 11 anos, né, nas bancas de jornal, que estava na banca de jornal mesmo, ou as pessoas recebiam por assinatura. Então ali Kardec vai falar das coisas de uma forma muito abrangente e vai complementar realmente o nosso estudo. Né? Segue, por favor. E o acolhimento dos recém-chegados. Isso é uma sugestão apenas. Né? Claro que a gente está falando de direção, de palestrante, mas a recepção já fez esse acolhimento, tem o atendimento fraterno, né? Mas, assim, eu acho que uma delicadeza não custa nada. Antes ou até ao final da reunião, que às vezes as pessoas chegam um pouco atrasadas, né? Por favor, alguém vindo pela primeira vez à casa hoje? Né? A pessoa levanta ali o dedinho, bem-vindo, precisa à vontade, se quiser tirar alguma dúvida, coisa e tal, né? É uma forma de demonstrar esse acolhimento também àqueles que chegam, né? Isso pode partir, por exemplo, do dirigente da reunião, né? Deixando a pessoa ali à vontade, né? Porque senão tem aqueles que nem mal passam pela recepção, sentam lá e saem quase como entraram, ninguém falou com eles, né? Eles passaram meio despercebidos. Isso é muito ruim, né? Segue, por favor, menino. Agora, dando essa ideia mais geral, né? Claro que muito resumidamente sobre a reunião pública, tem as atividades complementares à reunião pública, né? Então, a recepção. Recepção é importantíssima na casa espírita, né? O nosso tema hoje diz que a porta de entrada da casa espírita é a reunião pública. Então, se a reunião pública é a porta de entrada da casa, a recepção é o cartão de visita, né? Como a pessoa chega, como ela é recebida,
né? Aquele que vai dar o boa noite, dizer que ela seja bem-vinda, né? Vai informar sobre a casa, vai perguntar o que a pessoa está precisando, vai direcionar ela para o atendimento adequado, né? Ou seja, a recepção tem a função de fazer com que a pessoa se sinta à vontade quando chega, que ela se sinta acolhida. É isso que a recepção faz, né? Então, trabalhadores atenciosos que conheçam a casa e possam prestar informações sobre os atendimentos e atividades. Ou seja, então a recepção tem que ser uma pessoa que tenha esse trato mais fácil com as pessoas, né? E que também conheça bem o que a casa tem. Porque às vezes as casas são grandes, são várias atividades em dias diferentes, né? Como se fosse uma casa em cada dia. Então, é preciso que a pessoa saiba, até para poder orientar a pessoa o que ela está buscando, o que ela pode encontrar ali, o que ela está precisando. A recepção, então, é uma tarefa extremamente importante, né? Orientação, a Espírita fala o seguinte para nós: os confrades espíritos encarregados desse mistério são aqueles que já detêm razoável conhecimento do Espiritismo, além do conhecimento do Evangelho, estão integrados à instituição, conhecem suas finalidades, diretrizes, normas administrativas e atividades, e revelam um certo grau de maturidade emocional, bom senso, afetividade e harmonização espiritual. Ou seja, não tem ninguém para recepção, porque você tem que ter isso tudo, né? Ficou difícil. Mas assim, quer dizer que é simples. Na verdade, seria ideal, né? Que a gente tivesse alguém sempre assim em todas as atividades. Nós não somos assim, mas é preciso que a pessoa que esteja em recepção tenha esse conhecimento da casa, mas que também tenha esse também é o nome que nós falamos, né? Que os dirigentes da reunião, quando vai intervir, tem que ter um jogo de cintura e tem que ter tato, na recepção também, né? Porque a pessoa pode chegar ansiosa, a pessoa pode chegar desesperada, a pessoa pode chegar, sei lá, agressiva, né? Onde a nossa casa espírita ali no Jeff é uma rua residencial, alguns de vocês talvez o conheçam, e assim, a gente sempre avisa toda a reunião que, pelo amor de Deus, não pare na porta da garagem de ninguém, né? Porque os vizinhos lá, eles reclamam com a gente. E já chegaram pessoas realmente bastante intensas, se eu quero dizer o mínimo, na nossa recepção, né? Às vezes até falando palavras um pouco recomendáveis. Então, a recepção tem que ter um jogo de cintura ali para levar aquela situação, né? Então, não só essas situações mais difíceis, mas na própria orientação, né? Porque, às vezes, dependendo de como a pessoa é recebida, ela volta ou não. Ou não. Essa é a questão, ela passou despercebida, né? Ninguém deu até ela assim, uma listinha, mas ninguém mal deu uma boa noite, né? E a recepção, como às vezes, nas casas que tem mais de uma reunião pública, a recepção daquele dia geralmente se repete, né? A equipe é mais ou menos a mesma, e elas conhecem as pessoas que já são habituais. Está chegando alguém diferente, aquela pessoa merece uma abordagem melhor, né? Não, meu irmão, boa noite, qual é o seu nome? Primeira vez aqui, né? Não só o dirigente fazer isso, mas a recepção também, né? Fazer a pessoa ficar à vontade, se sentir acolhida, ver o que ela precisa ali, né? Então, mais uma, tem uma linhazinha, eu acho, depois, Miriam. Isso. Então, a recepção, se a Valéria deu o exemplo do companheiro que era dirigente da reunião pública e caiu lá meio de paraquedas, não se pode imaginar que a recepção é uma tarefa de tal simplicidade que também, só porque a pessoa está de boa vontade há 3 meses na casa, não vai para a recepção que é moleza, né? Só ficar ali e receber as pessoas. Não é. A pessoa tem que ter realmente um traquejo ali de conhecimento da casa, então ela tem que ter tempo de casa, né? Um certo jeito pessoal que lide com algumas situações um pouco mais embaraçosas. Então, essa é uma atividade que demanda preparo e capacitação. Ou seja, nossas casas, né? Ou mesmo junto às nossas federativas, sempre que houver, podemos ficar atentos, né? É interessante que a gente tenha capacitação, ou tenha na nossa casa, ou busque capacitação para a tarefa de recepção, que é extremamente importante, né? Como nós dissemos, dependendo do modo como é recebida, a pessoa resolve, né? Pô, ninguém me deu atenção, não sei o quê, não quero saber dessa galera não, né? Seguindo, o atendimento fraterno, né? Também uma atividade que está ali juntinho, em paralelo com a reunião pública, porque aqueles que vêm pela primeira vez ou não podem trazer, às vezes procuram a casa espírita justamente com essas demandas, né? Sofrimentos pessoais, dificuldades, dúvidas, que querem serem ouvidos, querem que alguém os escute e talvez esclareça alguma dúvida, né? Que elas tenham algum tipo de consolo, algum tipo de orientação.
Então, novamente, lá da orientação sempre espírita. O atendimento fraterno pelo diálogo consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente, em caráter privativo e sigiloso, suas dificuldades e necessidades. As pessoas devem ser acolhidas, ouvidas e orientadas de forma fraterna e solidária, dentro dos princípios do Evangelho, à luz da doutrina, com respeito, atenção e humildade. Ou seja, o atendimento fraterno é acolher, ouvir, esclarecer, dentro de princípios doutrinários. Isso é importante, né? Evidentemente, se a gente for pegar a receita de atendimento fraterno, uma reunião inteira, outra que a gente vai fazer, isso aqui são só pontos que a gente está trazendo, mas o atendimento fraterno, o atendente fraterno não pode ser aquele que vai dar pitaco na vida do outro, não pode ser aquele que vai dar a sua opinião pessoal. Na sua posição, faremos isso, não. A orientação que ele vai dar é a orientação doutrinária. Ao estudar com dificuldade familiar, então vamos lá, né? Tenho conhecimento sobre o espírito reencarnado, que nós temos agrupamentos familiares, enfim, o que seja, né? Mas ele vai trazer esse consolo, esse esclarecimento a partir da doutrina espírita. Isso que é importante, né? Segue aí, por favor. O perfil de um bom atendente fraterno deve compreender os seguintes requisitos: boa moral, conhecimento da doutrina e bom tato psicológico. O tato psicológico envolve o processo de empatia, que é o estado de identificação com o sofrimento e necessidade do outro. Ou seja, mais ou menos como nós falamos na recepção, é preciso não só que a pessoa conheça a doutrina, mas que ela também tenha um jeito bom para lidar com pessoas, para lidar com gente, né? Que ela tenha facilidade de se identificar com o problema dos outros, tenha empatia, né? De estar ali junto com a pessoa, porque, a última frase, por favor, Miriam, atendimento fraterno não é psicoterapia, né? E vocês não vão me perdoar se ele quiser falar alguma coisa, não quero expor, mas o nosso amigo Luiz ali, lá no Jefa, ele é nosso atendente fraterno lá na casa e ele profissionalmente é psicólogo. Então, é importante que a pessoa não misture alhos com bugalhos, né? O atendimento fraterno está ali para esclarecer a pessoa doutrinariamente, para que ela possa ter consolo, ter amparo, mas psicoterapia é um atendimento específico para as questões pessoais do indivíduo, né, suas questões familiares, e que tem uma abordagem diferente. Tanto que para ser atendente fraterno não é preciso ser psicólogo, claro que não, né, qualquer trabalhador da casa espírita que tenha, e aí também essa capacitação é preciso saber fazer, que a pessoa tenha uma formação, né, dentro da casa ou na federativa, que ela assista como fazer da melhor forma, né? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque é importante também que esse atendimento doutrinário que a pessoa vai receber não seja confundido com uma bengala psicológica, ou seja, a pessoa fica meio que tendo no seu atendente fraterno o guru da sua vida, né? Uma certa predominância sobre aquele que eles atendem, né? De gostarem de serem procurados. Essa é uma coisa que a gente tem que esclarecer as pessoas que estão nessa atividade também. Então, nem de um lado, nem de outro, né? As pessoas têm que ter a sua autonomia para serem esclarecidos e para seguirem a sua caminhada, né? Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, falou tudo já. Falei? Esse cara. Pois não, Dan. Tem um item que o Mauro Medeiros pediu para mim. Isso, você conseguiu colocar, não colocou? Eu pedi para ela passar, mas acho que não ficou, não. Não colocou? Então vamos lá, eu falo. Eu sei qual é. Estava na outra que não apareceu ali. Não tem problema. É o seguinte, na orientação ao centro espírita, uma sugestão, é claro que quem sabe nas nossas casas, né? Uma pergunta para todos aí, né? Qual das nossas casas espíritas está sobrando trabalhador? É claro, né? Tem Então, sim, saúde espiritual. Então, uma orientação ao centro espírita, tendo em vista os tempos bicudos que nós vivemos, eles sugerem que o atendimento fraterno seja feito em dupla, sejam dois. Ou seja, que sejam dois atendentes fraternos atendendo uma pessoa só. Por quê? Isso dá segurança para a pessoa que é atendida, para os atendentes fraternos e para casa. Porque a gente, infelizmente, não sabe se eventualmente uma pessoa, vamos supor, né? Um rapaz que está numa sala com a porta fechada, porque tem que ser privativo, né? Com uma senhora, e de repente a senhora se levanta indignada
achando que o rapaz, sei lá, fez algum comentário menos adequado, né, assediou moral ou sexualmente de alguma forma, não se sabe. Né? Então, infelizmente, situações podem acontecer. Podem. Então, se você tiver 2 atendentes fraternos, isso é melhor. Isso vai evitar conflito, isso vai evitar que alguém tenha alguma postura inadequada, né? E vai que, ainda que a pessoa atendida, né, tenha mal interpretado, vamos supor que foi isso, né? Alguma coisa que foi dita, tem uma outra pessoa ali que vai ser testemunha do que efetivamente aconteceu. Né? Então, a orientação do espírito sugere que isso seja feito em dupla idealmente. Né? Mas, se não for possível, que seja uma pessoa ou mesmo. Outra coisa que também você não tocou é a questão da gente receber pessoas que acham que o centro espírita vai solucionar o seu problema no atendimento fraterno. Ela vai trazer o outro na sua vida. Você está entendendo? Ela vai fazer uma cura se eu for do atendimento fraterno. Então, é muito importante o que você falou, da gente sempre ter 2 pessoas no atendimento fraterno, para uma dar força à outra e falar, não, companheiro, estuda então um pouco da doutrina, e aí é o momento que você pode convidar essa pessoa ao esclarecimento. Porque qual é o objetivo da casa espírita? Se não levar a pessoa a refletir e ser melhor. Sim. Né? A casa espírita não faz a solução do problema da pessoa. Entende? Não é milagre. Não faz o milagre. O milagre é ela mesma que faz, não é isso? Então, só isso que você não colocou ali, mas que eu acho que é muito importante nesse atendimento fraterno. Que ela coloque as coisas como tem que ser. Né? Pode fazer uma pergunta? À vontade. Só para ver um esclarecimento, para ter uma definição, o nosso companheiro ali, que é psicólogo, faz esse trabalho, ele poderia fazer uma citação de qual é a diferença e como encaminhar no atendimento fraterno separado do tratamento de psicologia. Porque às vezes você citou uma coisa que é importante, só por questão de Gestão, né? Porque às vezes a pessoa vem com esse problema e quando vai para essa sala, ela parece que está com um psicólogo. Né? Então, como a habilidade que tem que ter uma abertura, um entendimento do trabalho em si, tem que ser abordado com uma certa delicadeza, com entendimento, eu queria entender um pouquinho como se daria essa questão que é muito diferente de 2 pessoas, questões que já citou aí, mas que como tem essa experiência, tem as 2 áreas, e quer fazer uma né? Quer comentar alguma coisa? Se for possível também. Não, deixa eu levantar a senhora me eu vou falar da minha. Ali? Eu sou tímido nesse Hoje você está cheio. Eu vou falar da minha experiência, tá? Não sei como os outros trabalham, não. Lá no GEFA, quando recebo alguém com atendimento fraterno, eu recebo, estou sempre com um minuto de sabedoria ou uma outra página qualquer, que a gente lê junto, faço uma prece junto com a pessoa, aí daí ela fala da questão que traz ela lá, e eu vou sempre orientando dentro do que está falando o Evangelho, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, como nós falamos questão de família, eu falo, né, tudo do Evangelho pela família, conduzindo sempre pelo espírita. E realça, você fala assim, ó, dependendo do problema, a senhora está fazendo algum tratamento médico, a senhora está no seu psiquiatra, está no seu psicólogo, continue, ou então seria bom a senhora procurar, quando eu vejo assim, pela minha experiência, eu vejo que tem algum conflito emocional e tal, seria bom a senhora procurar uma terapia. Mas eu não falo nada de, apesar de ser psicólogo, eu não falo nada de psicoterapia lá. É totalmente na doutrina espírita. Também não ofereço soluções, né? Tá? É claro, assim, né, que eu me coloco à disposição dentro do centro, se ela precisar de alguma orientação, como ela teve assim, o primeiro contato comigo, se sabe quiser, pode me procurar, ou qualquer outro, se eu não estiver aqui, tem outros companheiros que trabalham no atendimento fraterno, pode procurar também. Assim, que eu acho importante que o atendimento fraterno não seja uma coisa, conversamos aqui e acabou, não.
ela vai no centro espírita, ela tem que sentir que tem ali um acompanhamento, tem ali um apoio. Ela chegou lá, hoje não queria falar de novo e tal, e ela sabia, né? Tá? Mas eu coloco as coisas bem separadas, né? No estudo. Posso fazer uma pergunta? Atendimento fraterno, conversa fraterna, ele tem um tempo estipulado? Ou você deixa a pessoa falar à vontade 1 hora, 2 horas? Depende de como a pessoa chega. Tem atendimento que é rápido, tem atendimento que acaba a reunião pública e eu não estou lá com a pessoa. Porque a pessoa às vezes está muito emocionada, chora. Então você deixa. Deixa. É claro, assim, a gente vai vendo assim, uma hora vai avançando e tal. Eu sei que a reunião pública terminou, daqui a pouco vai começar a reunião privativa, eu vou começando a terminar, mas eu não apresso, entendeu? Quando eu estou no atendimento fraterno, eu não faço outra coisa, né? Eu não estou na reunião, às vezes faço reunião pública lá também, né? Na palestra aí. Quando eu estou, eu não faço, mas se diz a atendimento fraterno, tá? Mas não tem um tempo, né? Que você vai ver que vai chegar gente na sua frente que às vezes já aconteceu a pessoa chorar uns 15 minutos e depois que ela começou a falar. Então, eu não vou interromper esse momento da pessoa. Né? Não sei se eu respondi a senhora. A diferenciação é essa, que no atendimento fraterno, sua abordagem vai ser doutrinária. Você vai procurar esclarecer as dores, dificuldades da pessoa, todos baseados no Evangelho. A visão com a visão consoladora que a doutrina nos dá. Essa é a questão. As questões pessoais, psicológicas dela, a própria Bíblia recomenda que procure, como a gente deve recomendar também nesse trabalho, que a pessoa procure atendimento específico. Cuidar do desequilíbrio emocional, carência afetiva, às vezes confundem. Isso confunde, isso não foi legal para a senhora que não confunda, mas eu me mantenho ali. Eu trabalho muito com o Evangelho no atendimento fraterno. Né? Evangelho, eu sempre falo o Evangelho ou o método de sabedoria. Eu gosto também, né? Mas aí qualquer coisa que escape a isso, então eu falo, não precisa procurar, ou precisa, né? Eu recomendo que a senhora procure, seria bom ver isso também, né? Eu faço assim, tá? Nada. Obrigado, Luiz. Valeu. Pode comentar. Às vezes, assim, por exemplo, um caso muito profundo. A gente recebeu um casal lá que o filho deles desencarnou na semana, a criança tinha 10 anos de idade. E eles já estão 1 ano vivendo um período de luto. Então, o período de luto, pela perda da espírito, é muito variável. Tem pessoas que vão se recuperar em 6 meses, tem pessoas que vão levar até mais de 1 ano. E aí, conforme você vai conversando, vai consolando, vai falando sobre a imortalidade da alma, que é o criador do espírito nos traz, né, da pessoa, e a gente vê que aquela pessoa está em muito desequilíbrio, né, a gente recomenda. Eu recomendei, foi que eles buscassem apoio psicológico, buscassem até psiquiatra, porque se for o caso mesmo de você tomar medicação antidepressivo, você precisa buscar um psiquiatra, porque só ele vai te dar o antidepressivo necessário, com a dose necessária, né? E eles buscaram atendimento psicológico e psiquiátrico, porque foi muito, para eles, foi muito contundente essa situação, entendeu? E aí a gente recomendar mesmo, porque a pessoa acha que às vezes religião cura tudo, e não é isso, né? E a sabedoria é você saber falar para o outro, olha, aqui a gente vai te dar um fortalecimento, consolo espiritual, que é o que a religião oferece, né? Vamos fazer a prece, vamos orar com vocês, vamos esclarecer sobre a vida após a morte, mas você precisa cuidar do seu corpo. Então vai no psicólogo, faz uma terapia, vai no psiquiatra, porque quando a pessoa tem depressão, também não é a casa espírita que vai curar a depressão da pessoa. Porque às vezes eu também já recebi gente lá, eu tenho depressão, eu não quero sair de casa, não quero tomar banho, não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro. Aí eu falo, olha, a senhora, a pessoa deve procurar um psiquiatra, né? Para poder fazer uso de medicação, fazer um tratamento adequado para sair desse quadro, sair dessa questão. As pessoas acham que a religião cura tudo, seja qual for a cultura religiosa, né? Vamos seguir. Então, passe. Né? Passe é outra atividade que geralmente acompanha as reuniões públicas. Né? Então, como diz lá a orientação do Centro Espírita, passe, a doutrina, é uma permissão de energias fluídicas de uma pessoa, conhecida como aplicador de passes, médium passista, para outra pessoa que as recebe em clima de prece com assistência dos espíritos superiores. Todo mundo sabe o que é o passe, né? O de passe também dá assunto para mais de menos.
dependendo da organização da casa, ela pode oferecer o passe coletivo, aquele passe que abarca todas as pessoas que estão presentes, o passe individual, que geralmente se recomenda para que o passe não seja visto como o milagre ou a panaceia, a pessoa que vai procurar só o passe, porque o passe vai resolver, né? Que o passe seja direcionado, o passe individual, seja direcionado aos indicados para o atendimento para a sua própria situação. E vamos concluir, que nossa Janaína já está querendo puxar bengalo. Pode faltar tudo na casa espírita, menos na reunião pública. Claro que é uma afirmação assim, né? Como eu gosto muito de reunião pública, uma afirmação ousada. Puxou a sardinha. A brasa para mim é sardinha. Exatamente. Mas pode mesmo. Hã? Mas pode mesmo. Falta tudo mesmo. Pois é. Porque se você tem uma casa, né, você pode não ter reunião mediúnica, pode não ter evangelização, pode não ter, às vezes, uma cidade, como no caso não tem, mas se as pessoas chegam para ter que assistir alguma coisa, vai assistir o quê? Então, reunião pública tem que ter, e nós vimos todos esses meandros e sutilezas da reunião que merecem que ela seja bem organizada para atender bem as pessoas que a gente recebe, né? E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ajuda, nos incentivando a essa tarefa de divulgação, né? Que está lá no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, na Missão dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que está dito lá: ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Pode mais uma? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, tem 4, Missão dos Espíritos. Amigos, é o que tínhamos para hoje. Agradeço a atenção de vocês. Estamos aí à disposição.